Você sabia que um dos destinos mais cobiçados do mundo funciona, em parte, como fachada para atividades obscuras? Pois é nesse oásis fantástico entre o mar e o deserto que mafiosos, estelionatários, além de traficantes de ouro, de drogas e até de pessoas, encontram seu refúgio. Estou falando de Dubai, um dos lugares mais prósperos do planeta que, de quebra, também é um santuário da ilegalidade. Mas afinal, por que uma das cidades mais importantes dos Emirados Árabes é apontada como um paraíso para criminosos dos 5 continentes? É o que te conto hoje no Top 10 Explica. Já deixa o seu like para apoiar essa série do canal e se inscreva se for novo por aqui. E vamos nessa. Dubai, uma terra de contradições. Um dos principais destinos turísticos do mundo, Dubai, é uma terra de várias contradições. Apesar do glamour, Dubai tem uma reputação questionável graças ao status de paraíso fiscal e, ao mesmo tempo, em que tem um dos mais rígidos conjuntos de lei de que se tem notícia, o local virou um refúgio que, na prática, é o paraíso para os maiores barões do crime na atualidade. Olha só como funciona. Ou não funciona as coisas por lá. Em 2015, um turista do Cazaquistão foi preso, multado em R$ 1.635 e condenado a 3 meses de cadeia por abuso sexual. O motivo? Tocar no ombro de uma policial para pedir informações. Em 2017, um turista escocês de 27 anos pegou 3 meses de prisão por um motivo que no Brasil parece inusitado. Jamie Harron foi condenado usando de indecência pública, porque tocou a cintura de um empresário em um bar lotado para evitar derrubar a bebida em cima do homem. Em 2023, a norte-americana Elizabeth Polanco, de Los Santos, de 21 anos, fez uma escala de 10 horas em Dubai no retorno das férias que passou na Turquia, mas a escolha virou um pesadelo depois que ela foi proibida de deixar o país para voltar aos Estados Unidos. Ela foi condenada a 1 ano de prisão por tocar o braço de uma agente de segurança que bloqueava o caminho. Enquanto isso, criminosos que integram grandes cartéis de drogas, condenados por tráfico humano e outros procurados por toda sorte de crimes em diferentes países, vivem tranquilamente em Dubai. Isso acontece mesmo quando autoridades estrangeiras solicitam formalmente cooperação internacional para a prisão desses bandidos. Mas por quê? Primeiro, é preciso entender o que é, de fato, Dubai. Uma paisagem futurista recheada de arranha-céus e arquitetura ultramoderna, ilhas artificiais que abrigam condomínios de altíssimo padrão, ruas repletas de carros de luxo e shoppings em que as principais grifes da moda têm as lojas mais caras do mundo. Assim é Dubai, cidade do Emirado do mesmo nome, um dos 7 que formam juntos os Emirados Árabes Unidos, país do Oriente Médio localizado quase na pontinha da Península Arábica, entre a Arábia Saudita, Omã e o Golfo Pérsico. Os Emirados Árabes Unidos são, aliás, uma nação extremamente jovem. O país foi constituído oficialmente apenas no dia 2 de dezembro de 1971, quando 7 monarquias se uniram em uma mesma federação constitucional. Cada um destes emirados é, na verdade, um estado. Eles têm soberania interna sobre o seu próprio território, mas não atuam como países independentes. Um emirado consiste em um território chefiado por um emir, título dado ao monarca que lidera uma família real equivalente a um príncipe. Os Emirados Árabes Unidos se destacam por sua política de não interferência nos assuntos internos de seus integrantes. Assim, cada um administra as próprias questões de acordo com as necessidades locais. Mas temas cruciais como segurança nacional e política externa são tratados em nível federal. Os principais e mais poderosos dentre os 7 Emirados são 2. Um deles é
Abu Dhabi. Com o maior território do país, ele funciona como capital administrativa, além de ser a principal fonte de receita do país por conta da grande produção de petróleo. Abu Dhabi concentra as atividades políticas, industriais e culturais. O outro é Dubai, onde fica a cidade de Dubai, a maior e mais populosa do país, com mais de 3.600.000 habitantes, o que representa mais de 1/3 da população local. Ele é o centro turístico, comercial, financeiro dos Emirados Árabes. Mas investigações apontam que parte importante dos recursos que sustentam a opulência de Dubai vem do dinheiro sujo proveniente do crime organizado. Os Emirados Árabes Unidos têm mais de 30 zonas de livre comércio e 2 zonas econômicas especiais com regras próprias e vários níveis de transparência, o que faz do país um lugar perfeito para atividades ilícitas, especialmente crimes financeiros. Atua como um dos maiores importadores mundiais de armas, além de ser um dos grandes produtores da indústria bélica e também é um importante entreposto para o tráfico de heroína que sai do Irã e do Afeganistão para a Europa. Outro problema muito grave por lá é a exploração humana. Os Emirados Árabes Unidos há muito tempo são um grande importador quando o assunto é o tráfico de pessoas. Enquanto as mulheres estrangeiras são mais traficadas em esquemas de exploração sexual, os homens tendem a ser explorados para o trabalho. A mão de obra estrangeira constitui por ampla margem a maior fatia dos trabalhadores do setor privado. O tráfico humano para fins de trabalho análogo à escravidão e para a exploração sexual é muito comum por lá. O arcabouço legal ainda permite a exploração de trabalhadores que vêm de outros países através de práticas abusivas que incluem retenção de passaporte e não pagamento de salários e a limitação da liberdade que estas pessoas não têm para transitar fora do trabalho. A servidão ou a escravidão por dívida segue como instrumento para extorquir e explorar estas pessoas, acentuando a vulnerabilidade das vítimas. A demanda por trabalhadores domésticos nos Emirados Árabes desenvolveu um cenário ilícito em que agências clandestinas assumem o controle do mercado. Dados também indicam que grandes contingentes de imigrantes irregulares, principalmente das Filipinas e de outros pontos da Ásia, ficam no país apenas temporariamente antes de viajar para outros destinos no Oriente Médio, como a Síria ou na África do Sul. Isso acaba fazendo do país um grande entreposto para o contrabando de pessoas que são vulnerabilizadas por meio de chantagens e extorsões. Além disso, enquanto vende a imagem de prosperidade, segurança e tolerância zero com a corrupção, estudiosos e autoridades de vários lugares do mundo também apontam Dubai como um dos principais hubs mundiais para a lavagem de dinheiro e, segundo eles, o esquema geralmente se dá por meio da transação imobiliária. Hub mundial do crime e da lavagem de dinheiro. Políticos russos sob sanções do Ocidente, criminosos do sistema financeiro e autoridades corruptas de toda a Europa têm propriedades nos Emirados Árabes. Estes e outros atores com potencial financeiro para grandes investimentos são atraídos por regras flexíveis para aqueles interessados em fixar residência por ali e também pela fraca regulamentação, cuja burocracia não passa de algumas poucas perguntas. Registros confidenciais vazados sobre a política imobiliária de Dubai jogam luz sobre o papel que o Estado desempenha a favor de criminosos e suspeitos que cumprem longas penas ou se mantêm foragidos da Interpol, mesmo que os Emirados Árabes sejam membros da organização desde 1973. Dados de 2022 mostram que o perfil dos proprietários de mansões e outros investimentos do tipo vão desde grandes ricos empresários, passando por membros de importantes clãs políticos, até os criminosos mais procurados do planeta. Jornalistas descobriram que na lista de proprietários consta mais de 100 oligarcas russos, incluindo funcionários do alto escalão do governo e empresários próximos ao Kremlin, além de dezenas de cidadãos europeus vinculados a casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Desde o início da invasão comandada
comandada por Vladimir Putin na Ucrânia em 2022, cidadãos da Rússia teriam comprado mais de 6 bilhões e 300 milhões de dólares em propriedades no país, sejam imóveis já prontos ou ainda em planejamento e construção. As revelações mostram que Dubai segue sendo um destino atrativo para estrangeiros que querem investir, já que se trata de um mercado com baixíssimos impostos, cujas regras para compras de imóveis são bem mais flexíveis do que em outros países. Outro benefício que não se vê facilmente por aí é que os investimentos imobiliários permitem que os estrangeiros consigam liberação para residir nos Emirados Árabes. Isso se eles comprarem pelo menos uma propriedade pela bagatela de 545 mil dólares, o que hoje representa mais ou menos 3 milhões de reais. Além disso, atores com intenção de lavar dinheiro ficam interessados na, digamos, boa vontade de alguns corretores locais bastante discretos, que têm o costume de não fazer perguntas. Investigações jornalísticas mostraram reiteradas vezes que os incorporadores imobiliários estavam dispostos a aceitar pagamentos feitos exclusivamente em dinheiro vivo, sem se preocupar minimamente com quem seria o comprador, já que quase não existiam regras sobre este tipo de transação. Diversas reportagens encontraram vínculos de pessoas condenadas, políticos corruptos e traficantes de ouro e drogas, com bancos e zonas de livre comércio do país. A Transparência Internacional, reconhecida organização de combate à corrupção, afirmou que os Emirados Árabes são uma peça-chave no quebra-cabeça global da lavagem de dinheiro. Em 2022, os Emirados Árabes foram incluídos na lista de países sob investigação por conta de falhas no sistema contra a lavagem de dinheiro e contra o financiamento do terrorismo. Mas em 2024, a Força-Tarefa Francesa, que estabelece diretrizes de combate a crimes financeiros, removeu o país da relação a pedido dos Estados Unidos, da Alemanha e outros países, pelo suposto avanço na cooperação dos Emirados Árabes. Ainda assim, há restrições à confiabilidade dos dados apresentados pelo governo do país. Logo depois, a Comissão Europeia também sinalizou a retirada dos Emirados da lista de países com alto risco de lavagem de dinheiro, mas foi impedida pelo Parlamento Europeu, que citou importantes e recentes indícios de que a nação facilitaria crimes financeiros como a evasão de divisas. Dezenas de criminosos, incluindo chefões da máfia e pessoas condenadas por financiar grupos terroristas, incluindo a Al-Qaeda, compraram apartamentos luxuosos, salas comerciais e estacionamentos por lá. Entre eles estaria o irlandês Daniel Kinahan, conhecido promotor de lutas de boxe e suposto chefão do crime, acusado de comandar um perigoso cartel de drogas internacional a partir de Dubai. O mesmo acontece até com alvos de pedido de prisão pela Interpol. É o caso de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que governou o país por 38 anos, acusada de desviar dinheiro público, causando a perda de 5 bilhões de dólares ao país natal. Ela chegou a ser alvo de um alerta vermelho de prisão. Desde 2019, foi acusada de 12 crimes em Angola, incluindo fraude e peculato, que é o desvio de dinheiro público. Ela também teve recursos bloqueados em ao menos 3 países e foi proibida de entrar nos Estados Unidos devido ao seu suposto envolvimento com corrupção. Mesmo assim, Isabel dos Santos aparece em postagens levando uma vida de princesa em hotéis e restaurantes suntuosos. Ela aparece como uma das proprietárias de um apartamento de 2 quartos próximo ao luxuoso conjunto de ilhas artificiais de Dubai. Imagens mostram até o famoso chefe South By, aquele mesmo, que faz aquela mãozinha para salgar o churrasco, dando um generoso pedaço de carne na boca da foragida. Mas, mesmo sabendo o tempo todo do seu paradeiro, Isabel nunca foi presa pelas autoridades locais. Uma análise do CEDESA, Centro de Estudos Econômicos e Sociais de Angola, afirma que Dubai
poderia estar voluntariamente dando proteção política a Isabel dos Santos. Acredita-se também que mais da metade dos mafiosos da Albânia estão se escondendo nos Emirados Árabes, o que é facilitado pela compra de imóveis e pelo investimento na economia local. A única restrição imposta a eles é que não devem se envolver com o tráfico de drogas ou outras atividades criminosas dentro do país. Um exemplo é o caso de Eldi Dizdari, um traficante de drogas albanês que estabeleceu-se em Dubai. Conhecido como o Intocável, Dizdari e outros chefões dos Balcãs costumam colocar uma quantidade inacreditável de dinheiro em propriedades para bancar um estilo de vida extremamente luxuoso, enquanto se livram da cadeia, lógico. Assim como eles, grandes criminosos da Bósnia e Herzegovina também têm utilizado o país como base. Chamado de Pablo Escobar europeu, o bósnio Edin Gakanin, conhecido também como Tito, é acusado de ser um grande traficante de cocaína e de comandar uma rede que liga os mercados exportadores da droga na América Latina, entre eles o Brasil, até os endinheirados consumidores europeus. O faturamento com o negócio foi mais que o suficiente para ele pagar propriedades e, por consequência, proteção nos Emirados Árabes, mesmo sendo alvo de investigações até nos Estados Unidos. Gakanin não foi preso até o momento. Em referência à Costa del Sol, famoso refúgio de criminosos no litoral da Espanha, jornalistas da Inglaterra apelidaram Dubai de Nova Costa do Crime. Um lugar perfeito para comandar os esquemas no exterior, fechar negócios e ao mesmo tempo manter uma vida social de qualidade, sem preocupações. Compromisso contra o crime? De uns tempos para cá, o governo de Dubai e dos Emirados Árabes, como um todo, tem tentado reverter a imagem negativa. Foram feitas diversas operações para desidratar o fluxo de dinheiro sujo e desarticular o crime organizado. As autoridades locais prenderam vários chefes de cartéis de drogas, o que parecia indicar uma mudança de abordagem. Mas muitos especialistas são críticos. Eles acreditam que essas iniciativas podem ser apenas fachada, só mais uma tentativa do chamado crime washing, ou seja, que é basicamente uma estratégia para limpar a imagem de Dubai e não um compromisso real com o combate ao crime. Além disso, existe também a suspeita de que os criminosos presos em Dubai não sejam de fato os peixes grandes deste submundo, já que muitos outros chefões que mandam e desmandam seguem por aí soltos, protegidos por uma estrutura institucional que permite que eles sigam comandando negócios escusos sem qualquer risco de prisão. Instituições dizem que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos fazem vista grossa, já que não querem olhar muito para este problema. São bilhões e bilhões de dólares oriundos do crime organizado sendo investidos em Dubai e que nessa hora o dinheiro fala bem mais alto, mas bem mais alto mesmo. Para os especialistas no assunto, os governantes estão cientes de que Dubai é usada há décadas como plataforma de transações financeiras ilícitas e que isso não é um desvio de rota, mas a política econômica de Dubai em si. E você? Já sabia dessa polêmica? Dá para acreditar nessa mudança? Escreva aqui nos comentários o que você acha e se você quer ver mais vídeos como esse sobre outros locais, cidades, países no mundo que despertam a sua curiosidade. E claro, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Até porque a gente, infelizmente, não tem bilhões guardados lá na conta em Dubai. Até a próxima. Valeu!